Que o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, você já sabe. Mas agora eu vou te contar o porquê que a ciência não consegue se aproveitar disso da maneira correta. Oi, eu sou a Luana, estudante de segundo ano de nutrição na Faculdade de Saúde Pública da USP, e hoje vou te contar sobre o potencial científico ainda não explorado dos compostos bioativos brasileiros. Os compostos bioativos são substâncias presentes nos alimentos, principalmente vegetais, que não são necessários para a sobrevivência humana, mas que de certa forma trazem algum benefício para a saúde, como ação antioxidante, anti-inflamatória, prevenção de doenças, regulação hormonal, dentre 1 milhão de outros benefícios. E os alimentos funcionais são os alimentos que possuem essas substâncias. Mas por que um país tão rico em substâncias que podem revolucionar a saúde pública não investe nisso? Para explicar isso, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo. Nós sabemos que desde que o Brasil era uma colônia, os europeus exploraram tudo que eles encontraram aqui e que tinha um potencial econômico forte. Isso se perpetuou por uns bons séculos, mas a partir de 1970 e 80 por ali, houve uma preocupação muito grande com a perda da biodiversidade, mas isso em escala mundial, não só aqui no Brasil. Foi um momento onde estava havendo um grande avanço de biotecnologia, degradação ambiental, exploração de recursos dos países do Sul pelos países do Norte. Por isso, em 1992, a ONU criou a Convenção da Diversidade Biológica, que é um tratado que visava conter todos esses problemas de perda de biodiversidade e exploração, que foi assinado no Rio de Janeiro, inclusive, por todos os países membros na época, menos os Estados Unidos. O imperialismo americano não se trata só de guerra, mas principalmente de uma lógica de expansão e exploração. Desde o século XIX, os Estados Unidos já se veem como um país destinado a crescer e a dominar territórios. A partir daí, o país se consolida como uma potência que não só ocupa, mas também explora economicamente diferentes regiões, garantindo acesso a recursos, mercados e influência política. Ao longo do século XX, essa lógica se intensifica. Os Estados Unidos passam a intervir direta ou indiretamente em diversos países, muitas vezes justificando suas ações como defesa da democracia, mas mantendo na prática uma posição de domínio e controle estratégico. Isso não acontece só no campo militar, existe também uma forma de imperialismo econômico em que o país busca manter vantagens competitivas globais, mesmo que isso signifique explorar outros recursos de regiões e evitar regras que limitem o seu poder. E é justamente aí que entra a questão da Convenção sobre Diversidade Biológica. O país optou por não ratificar o tratado e o motivo central está justamente na resistência em abrir mão de uma posição dominante. Aceitar que esse acordo significaria impor limites às suas empresas e dividir ganhos que até então eram apropriados de forma desigual. No fundo, essa decisão revela uma continuidade histórica. Mais do que cooperação global, os Estados Unidos priorizam a manutenção da sua hegemonia. Evitar regras que conduzam sua autonomia e os seus lucros faz parte da mesma lógica exploratória que marca o imperialismo desde o início. Como o Brasil assinou esse tratado, foi muito importante que a gente elaborasse leis que garantissem que tudo isso fosse colocado em prática. Em 29 de junho de 2000 foi assinado a medida provisória número 2052, que foi a primeira medida que regulamentou o patrimônio genético brasileiro e a proteção do conhecimento tradicional, com o objetivo de evitar a biopirataria e garantir que o Brasil tenha pleno controle sobre os seus recursos naturais, além de garantir que os benefícios gerados por esse patrimônio sejam compartilhados de forma justa, especialmente por quem já tradicionalmente os conhece e os utiliza. Só que essa medida acabou afetando muito o mundo acadêmico porque gerou uma burocracia muito grande no desenvolvimento de pesquisas, já que para isso a gente precisava de autorização do Estado, do IBAMA e diversas outras instituições, e essas autorizações acabavam demorando muito, o que inviabilizou a produção de conhecimento e a produção de ciência. Após muitos anos de lutas e debates dos cientistas contra essa medida, 15 anos depois, em 2015, foi aprovada a Lei número 13.123, a Lei de Acesso à Biodiversidade, que acabou revogando a medida provisória.
Com a lei, os cientistas eles não precisam mais de uma autorização prévia para começar as pesquisas. E agora há uma proteção também dos saberes tradicionais, que era uma preocupação muito grande na época. Hoje, é preciso identificar de qual comunidade, qual povo veio esse saber e cadastrá-lo no SISGEN, que é o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, além de compartilhar os benefícios da pesquisa também, para garantir que ninguém leve o crédito do conhecimento sozinho. Mas por que mesmo após 11 anos de aprovação da lei, o potencial científico ainda não é bem explorado? A pesquisa com bioativos envolve isolamento desses compostos, testes, ensaios clínicos e muitas outras etapas que precisam de equipamentos caros, além de um financiamento que hoje o Brasil não tem. Outro fator importante é a falta de investimento privado para transformar as pesquisas que já foram feitas em medicamentos, cosméticos, em produtos mesmo, sabe? As empresas elas preferem investir em algo mais consolidado já internacionalmente no mercado, ao invés de apostar em biodiversidade. Tudo isso gera uma frustração científica muito grande, já que acaba limitando os estudos, o que já é descoberto fica travado e a saúde pública não avança. No futuro, a gente espera que todos esses impasses sejam superados, que haja uma integração entre universidades e empresas, uma valorização do crescimento tradicional, um crescimento da bioeconomia, mas ainda assim sem perder a proteção da biodiversidade. Dessa forma, a inexploração do potencial científico ela não se dá por falta de recurso natural ou por desinteresse do pesquisador, mas por falta de capital. A biodiversidade brasileira ela não é só uma riqueza natural, mas ela pode ser a chave para a inovação, saúde e desenvolvimento sustentável. E talvez o futuro dependa exatamente disso, de transformar todo esse potencial da biodiversidade brasileira em realidade. Agora que eu já expliquei toda a questão histórico-científica por trás disso, eu acho que cabe a reflexão. Será que o Brasil algum dia vai conseguir transformar todo esse recurso e toda essa biodiversidade em desenvolvimento? Ou a gente vai acabar vendo outros países fazendo isso primeiro? Esse foi o episódio de hoje, gente. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima.